existem outras coisas também que algumas eu acho que a cibercultura ajudou a criar, outras surgiram independente da cibercultura. Né? O cyberpunk e a cibercultura ajudaram a moldar esse universo de internet do jeito que ele existe hoje. Então, por exemplo, eu acredito sinceramente que a gente só tem o Linux, o Creative Commons como a gente tem hoje por causa da cibercultura e por causa do cyberpunk. Tá? Então, o que acontece? Graças a isso, a gente tem realmente um sistema distribuído de conhecimento que impede as megacorporações de tomarem o controle como a gente via nos filmes antigamente. Então, esse tipo de coisa, não vou dizer que nunca vai acontecer, mas eu acho que nas próximas décadas isso não tem possibilidade de acontecer. Por outro lado, evidentemente, como o Rodolfo apontou, se o capitalismo não tem mais o socialismo, vamos dizer, da cortina de ferro como disputa, ele tem outros tipos de capitalismo para disputar. Então o que ele vai fazer? Ele vai te bombardear com propaganda. Então é a Nike versus Coca-Cola, versus isso, versus aquilo outro, vai tentar te vender, versus redes sociais, que você apontou muito bem. Então cada um com o seu animador de redes sociais. Ei! Então todo mundo, daqui a pouco, todo mundo vai sair daqui com um broche direitinho, né, com as coisinhas direitinho aqui. Tal. Mas é por aí, você vai tentando fazer a cabeça da sua audiência. Tem isso. Mas tem aqueles que sacam isso também. As eleições, a gente acaba falando de novo disso, né? Não tem jeito. Porque cada vez que você fala das eleições é maravilhoso no Twitter. O pessoal que é contra e que bota lá hashtag e Serra, isso, Dilma, aquilo, que não sei o que, babá. Gente, tem gente pensando. Isso é maravilhoso. Nós não estamos sendo tão manipulados quanto as pessoas acham que a gente está sendo. Então não está sendo tão cyberpunk nesse sentido. Felizmente, porque o cyberpunk existiu. Talvez, se ele não tivesse existido, talvez as coisas fossem realmente como os cyberpunks diziam em 82 e 84. E por ele ter existido, ele mudou o curso da história. Vamos pensar na história de ficção científica, né? Entra o viajante do tempo, ele altera a história. Né? Então o cyberpunk é o viajante do tempo que veio aqui e alterou a realidade. Então a gente tem essa coisa. A gente tem ONGs. Vocês podem dizer, mas tem ONGs que não fazem nada, tem ONGs que são corruptas. Tudo bem, mas elas existem. E de alguma maneira elas reorganizam essa estrutura de poder. Então as estruturas de poder são reorganizadas. As pessoas discutem isso. Nós estamos discutindo isso agora. Alguns de vocês vão discutir isso depois. Mesmo para dizer, poxa, o cara falou besteira. Não tem problema. Vocês vão estar discutindo isso. Tá? Então isto é importante. Por isso eu gosto muito de falar de política nesse sentido. Não política no sentido partidário, mas no sentido de polis. Né? Polis, cidade. Cidade não é só Rio, São Paulo. Cidade é comunidade. Isto aqui agora é uma comunidade. É uma zona autônoma temporária, como dizia Hakim Bey. Nós somos uma zona autônoma temporária. Vamos sair daqui e vamos criar outras. E vamos espalhar esse pensamento ou outros pensamentos. Hashtags no Twitter são isso também. Então a gente vai continuar fazendo isso. Tá? Então a gente não tem... A gente tem algumas megacorps, mas nós temos muitas transcorporações também, corporações pós-geográficas. Quem está falando muito isso bem agora, vamos voltar agora ao cyberpunk da antiga, né? William Gibson. William Gibson já declarou que não vai mais escrever ficção científica. Mas será que precisa? A trilogia nova dele agora, a trilogia do Big End, né? Que é a trilogia que tem o Pattern Recognition, Spook Counter e o último, Zero History. É uma trilogia passada nos dias de hoje. Mas ele fala do poder da web para unir as pessoas, né? Das comunidades, né? Das listas de discussão, realidade aumentada, né? Dos virais, né? E como é que isso tudo junta as pessoas para o bem ou para o mal, né? E como é que às vezes agentes federais podem tentar pegar isso e como é que tem muitas pessoas que de repente se juntam e fazem um flash mob para impedir isso ou para fazer coisas porque elas estão a fim de fazer aquela coisa, acabou. É por aí. Então a revolução, entre aspas, também é um termo chato, eu reconheço também, de cyberpunk continua de outra maneira. E eu acho que o cyberpunk datou, o Gibson percebeu isso e fez outra coisa, mas ele continua sendo ainda bastante pertinente à realidade que a gente vive hoje. Ele só não usa os mesmos tropos, né? As mesmas características, porque elas realmente dataram. Mas essa disputa, né, política continua. Mas ela não precisa ser chata, ela pode ser divertida, ela pode ser interessante, porque ela é composta de seres humanos e a gente não precisa ser chato, né? Ninguém precisa ser como eu, né? A gente vocês podem ser divertidos, né? Era para rir, né? Só o Causo riu. Poxa, que sato. Todo mundo tá rindo aí. Obrigado, valeu. Tal. É isso, tá? Obrigado. Oi, boa tarde. A minha pergunta é para o Fábio. E diferente de cibercultura, de rede, eu quero ir para
outro lado da questão do cyberpunk. Então me interessa muito como que produtos da mídia e mesmo da literatura afetam a sociedade, né? Então eu noto, por exemplo, o steampunk com as pessoas que se envolvem com esse movimento se vestindo com steampunk e por aí vai. E no cyberpunk, esse parece um lado de toda a literatura cyberpunk que eu não noto muito na sociedade. Eu queria saber se você nota que a questão da aproximação do homem e máquina e de implantes, ou dessa aproximação mesmo de matéria e homem, né? Então, eu não sei se isso é uma hipótese dessa aproximação, mas eu pensei sobre aqueles implantes que as pessoas fazem, de colocarem dentes mais afiados, bigodes de gato metálicos. Então, eu não sei se essa pequena parte que também era trabalhada no cyberpunk, de aproximar, de colocar, e se as pessoas rejeitaram ou se isso não teve adesão. E esse era um lado que me assustava, me fascinava, mas pelo assombro do cyberpunk. Eu queria saber como você percebe isso na sociedade de hoje. Tá, eu acho que é interessantíssimo. Não sei se você já viu uma série chamada Tabu no canal National Geographic. E que, pena que nós não temos aqui um outro colega nosso muito bacana, que é o Jacques Barcia, que é um escritor também que está escrevendo muito para os Estados Unidos agora, e que ele é o exemplo vivo disso, que tem tatus, alargamento, vai fazer uma suspensão agora em breve. Ele é a prova viva disso. E acho que ele viria com prazer fazer uma demonstração aqui para vocês, mas enfim. Eu acho também mesma coisa. Eu tenho a mesma coisa que você. Eu tenho fascinação. Quando eu era mais novo, eu queria fazer uma tatuagem. Aí comecei a pensar, e o tempo passou, e hoje em dia eu acho que ficaria ridículo uma tatuagem em mim. Mas se eu fosse fazer uma nave espacial, a nave espacial hoje em dia ela já estaria alcançando vários anos-luz aqui, né? Então, não seria legal ter uma tatuagem hoje. Acreditem, não seria legal. Então eu decidi não fazer, né? O mundo ficaria melhor sem isso. Então eu pensei o seguinte, eu acho fascinante ver pessoas que fazem e quando fica bem, quando é bem feito. Acho fascinante esses implantes todos. Mas é uma subcultura. Sem nenhuma coisa pejorativa na palavra sub. Sub no sentido de fazer parte de um conjunto universo dentro daquele outro conjunto universo. Apenas isso. Se isso faz parte do cyberpunk, na minha opinião, faz. Não tem o apelo do steampunk, porque é o seguinte, o steampunk, por exemplo, ele é uma coisa vestível. Você bota uma roupa, você tira aquela roupa. Eu costumava dizer há pouco tempo atrás o seguinte, que o dia que surgirem, e parece que já estão começando a pensar nisso, tatuagens assim que você possa implantar e reconfigurar e apagar, eu vou ser um dos primeiros beta-testers, eu quero. Aí sim, ninguém vai precisar ver as coisas catastróficas, né? Você apaga, tá, sumiu, pronto, acabou. Mas eu acho que isso é uma coisa perfeitamente possível, fazer uma coisa subdermal aqui e você ter isso. Acho que cientificamente isso é possível, mas enfim. A questão é que uma pessoa, uma estudiosa chamada Donna Haraway, ainda um pouco antes do cyberpunk, eu acho que em 82, ela já escreve uma coisa sobre o Manifesto Ciborgue. E nesse manifesto, isso já existe em português, tá? Esse é um livrinho da editora Autêntica, de Belo Horizonte, muito bacana sobre isso. E que ela fala exatamente sobre isso. É interessante, porque na verdade ela usa o exemplo do Walkman de fita cassete, que acabou de ser descontinuado semana passada, depois de 30 anos, pelo Walkman, um minuto de silêncio. Acabou, é um minuto de silêncio cyberpunk, né? Acabou. Que é o seguinte, ela falava que era muito interessante, e ela achava que, na opinião dela, você não precisa ser um ciborgue no sentido da ficção científica tradicional, tipo, vamos trocar braço e perna. Ela fala assim, poxa, a gente frequenta a academia para deixar o corpo malhado, a gente toma suplementos vitamínicos, a gente isso ainda tem antes do celular, mas a gente anda toda hora com o Walkman para cá, né, não sei o que para lá, então a gente já é meio ciborgue. A teoria dela era essa. Essa teoria, hoje, ela já está começando a meio que sair de moda, mas algumas pessoas ainda discutem isso. Eu ainda gosto de discutir um pouco essa teoria. Porque é o seguinte, cara, a gente está com... A maioria de vocês, a maioria dos meus alunos entra na sala de aula com um fone de ouvido, entendeu? E diz, não, professor, eu não estou ouvindo música, não! Alto, né? Porque quando entram, né? Mas tem o iPhone, entendeu? Cheio de app, não sei o que tal. Tem o wireless, né? Como puxa tomada, né? Não puxa tomada, entendeu? Quer dizer, a gente está aí... Os pessimistas dizem, a gente não consegue se livrar disso. Eu não quero me livrar disso, eu acho ótimo. Então, para mim, se isso faz de mim um ciborgue, então eu acho lindo ser um ciborgue, isso é maravilhoso.
Eu comecei a dar aula em universidade há uns 8 anos. E quando eu comecei a dar aula, eu tinha um celular muito mais vagabundo, evidentemente, mas eu fazia questão absoluta, eu era um fascista. Eu dizia assim, desliga os celulares, desliga agora. Se tocar, vai atender lá fora. Aí eu comecei a perceber 2 coisas. Primeiro, ninguém cumpria nada do que eu fazia, do que eu falava, né? Ninguém me obedecia, isso é uma porcaria. E segundo, a praga de aluno pega que é uma beleza, porque eu comecei a ter alergia e parei de usar relógio de pulso. Aí eu fiz uma coisa e depois eu descobri há pouco tempo uma pesquisa, que a maioria dos usuários de celular, as pessoas não olham mais hora para um relógio de pulso, olham pelo celular. Eu tive que fazer isso. Então eu não desligo mais meu celular. O que eu faço é botar no VibraCall, deixo em cima da mesa e peço aos meus alunos que façam a mesma coisa. E olha, agora os meus alunos me ouvem. Quase ninguém atende mais celular em sala e quando atende, vai lá para fora, atende e volta. Na boa. Sinal dos tempos, a gente tem que se adaptar. Eu acho que isso sim é uma ciborguização, entre aspas. Eu acho que o que você apontou, e que eu ainda me fascino, é o extremo. Mas, de certa forma, isso está ficando cada vez maior. Eu morei na Inglaterra no começo dos anos 90 e já tinha muita gente usando alargador e fazendo tatuagem. Aqui no Brasil praticamente não existia isso. Então eu olhava assim e ficava assim. Né? Achava bonito, mas tinha um medo danado, né? Mas aí quando eu voltei para cá e as pessoas começaram a usar, hoje em dia é comum. Aí tem até o jargão, né? O Jax, né? O Jax Barça conversando com os caras. Pois é, eu quero fechar o braço. Porra, antigamente eu fazia fechar o braço. O que é isso? O cara quer botar uma algema. Ou então, se você trabalha com um bando de candomblé, o cara vai fazer uma coisa para fechar o braço. Né? Não, o cara quer fazer tatuagens para fechar toda a extensão do braço. É o jargão da área. Aí eu falei, pô, cara, que legal. Mas assim, legal, né? Pra agradar o cara. Mas assim, mais bacana, dependendo do tipo de tatuagem que você faz, é bonito pra caramba, né? Enfim, isso tá ficando cada vez mais comum. Está ficando interessantíssimo, né? E esse tipo de coisa pode ser interessante. Quando eu brinco com isso no prefácio falso que eu faço do livro, do Dias da Peste, quando eu falo da orientação espacial de parte do corpo, evidentemente que naquilo ali eu até brinco, eu exagero, faço uma coisa bem satírica mesmo. Porque eu realmente nem no sonho louco da ficção científica daquela história, eu acredito que você vai chegar a um ponto de você precisar trocar a posição dos órgãos de lugar. É uma sátira ali. Mas existem histórias, tem uma autora que não é cyberpunk, chamada Lois McMaster Bujold, que escreve histórias passadas no espaço, onde as pessoas têm que trabalhar em missões e elas ficam, têm que ficar às vezes décadas ali. Então, os caras já há uma engenharia genética para que as pessoas sejam criadas só para trabalhar ali no espaço e elas recebem mais de 2 braços, ou então as pernas elas são retrabalhadas para se transformar meio que em braços extras, para que as pessoas possam, porque elas estão em gravidade zero, então elas vão ficar usando como manipuladores, né, para trabalhar e feito aranhas, né, ali no lugar. É uma coisa bizarra, mas teoricamente não deixa de ser funcional o negócio, né? Isso pode acontecer no futuro? Eu acredito que sim. Se a gente vai fazer isso, é outra história. Mas eu acho, cara, que isso é uma coisa de comportamento. E eu acho que, como subcultura, eu acho que isso é uma coisa que está cada vez mais forte. Eu acho que talvez não venha nunca a ser mais forte que o steampunk ou outras coisas vestíveis, que são facilmente reconfiguráveis ou retiráveis, mas eu acho que tende a crescer nos próximos tempos. Você havia citado o cyberpunk de raiz, né? Na verdade, os autores de raiz recusaram o termo cyberpunk, dizendo que, na verdade, era uma marca editorial para vender livro e que eles tinham uma outra proposta e etc. Hoje, esse tipo de proposta ainda existe, ou seja, existe um movimento cyberpunk engajado, existe hoje o autor que escreve pensando no cyberpunk para poder se posicionar politicamente, para poder falar alguma coisa, ou o termo cyberpunk ainda continua sendo uma marca editorial apenas para vender livro? Olha, atualmente essa discussão não está rolando muito com relação ao cyberpunk, está rolando muito com relação ao steampunk e ao New Year's lá fora, tá? Mas a gente pode fazer uma ponte, né, fazer um paralelo.
essa semana estou acompanhando uma discussão em relação ao steampunk lá fora, né? Ontem eu publiquei um artigo lá no site da Tor.com sobre o steampunk no Brasil. E anteontem mesmo o Jeff Vandermeer, que está lançando a coletânea Steampunk Reloaded, estava escrevendo sobre essa coletânea, inclusive, e também fazendo um comentário sobre um post do Charles Stross, o autor